que é bonzinho. Você está vendendo uma imagem, né? Então é importante você saber se comunicar nas redes sociais. Hoje em dia ainda tem as redes sociais, você não precisa tanto de resultado, né? Cada vez mais você vê atletas vivendo ali você sem precisar competir, né? Porque sabe vender ali a imagem através das redes sociais. É o marketing esportivo hoje que está. Exatamente, tá é um muito estilo alto. de vida, né? As pessoas te acompanham, te seguem e acabam consumindo os produtos das marcas que estão com você. Então, é importante você estar ali sempre mantendo e saber a forma com que você vai também apresentar esses produtos, né? Seguindo a linha da marca. Então, é importante ter uma equipe por trás também, e é mais um fator de dificuldade, né? Como é que você vai criar uma equipe? Você está acostumado a ser atleta, sua expertise não é o marketing. Virou um administrador ali, né? Exatamente. Porque o atleta ele administra ali a sua performance, a equipe que está junto com ele, a família, de certa forma, vai falar com o patrocinador, quer dizer, é multi, né? Exatamente. Em termos de ações. E o importante é nunca deixar a peteca cair. Assim, eu acabei com essas adversidades, que a gente falou da resiliência. Quando eu perdi meu patrocinador em 2007, eu tinha uma prancha de equilíbrio que eu usava antes das competições e que todo mundo queria usar, todo mundo queria saber como é que faz e tal. E aí que eu falei, eu tô sem patrocinador, sou o atual campeão mundial, preciso competir. O que eu vou fazer? Eu comecei a produzir eu mesmo, fabricar as pranchas. Então eu começava a produzir e vender, e com esse dinheiro das vendas eu comecei a me sustentar no circuito mundial. Então você virou um empreendedor ali, exatamente, né? Eu aprendi ali a lidar com aquela situação. Hoje em dia eu tenho as minhas clínicas de surf, então eu dou aula de surf, eu faço minhas pranchas, né, e já vendo no mundo inteiro. Então a gente fabrica no Havaí, fabrica na Califórnia, fabrica aqui no Brasil, exporta, né, para muitos lugares do mundo. Então, assim, são maneiras... A sua marca já está consolidada, né? Exatamente, hoje. São formas que eu encontrei alternativas de não necessariamente precisar de um patrocinador. Você acha que isso é a realidade de muitos atletas, de muitas modalidades? Com certeza. Né? Ser o atleta, mas também pensar em outras oportunidades de negócios. Eu acho que precisa ser feito dessa forma, né? Até a questão que você falou assim, todo mundo pensa, filho do Bernardo, os pais vão... Cara, meu pai nunca me ajudou com nada financeiramente. Ele nunca me pagou uma passagem aérea para eu competir em um campeonato. Mas ele sempre me estimulou, me incentivou. Meu filho, se vira, corre atrás, faz as coisas acontecerem. É o que você gosta de fazer? Se não é, faz outra coisa, estuda, corre atrás. Então, assim, ele não me deu as coisas de mão beijada. Ele me ensinou a correr atrás para poder fazer as coisas acontecerem, né? Então, hoje em dia, eu tenho uma família estruturada, eu moro nos Estados Unidos, conquistei um green card. Então, tudo isso pelo esporte, através das minhas vitórias, né? E, claro, tive meu pai como uma excelente referência na minha vida, mas não foi ele que foi lá e ganhou o título mundial por mim. Sei lá, dedicar, correr atrás e passar por esses tipos de situações, né? Como o primeiro título mundial que deram a volta ali e transformaram e não pode se abater, né? Você não pode... Você tem que ter muita superação, muita resiliência, né? Para você poder levar realmente uma vida de atleta, né? Depois veio o segundo título, né? Sim. Como que veio? O segundo título foi interessante. Em 2014, a gente criou um programa de televisão no canal Off, que era o 9 Pés, que falava sobre a cultura do longboard pelo mundo. E, na época, o Guilherme Zattar era diretor do canal, que é surfista também. Eu propus para ele essa ideia. Ele falou, caramba, eu já estava querendo fazer algo desse tipo. E a gente juntou a Chloé Calmon, que até hoje foi a principal atleta do longboard do circuito mundial. Tem 3 vice-campeonatos mundiais. E a Chloé, na época, era super novinha. Ela ainda não tinha, né, todos esses resultados. Ela estava, na época, com uns 15, 16 anos de idade. E aí a gente começou a viajar pelo mundo. E você vê como é que são as coisas. Tem gente que não fala comigo até hoje porque a gente não sou eu que convidava. A gente tinha uma estrutura, uma produtora, né? A gente dava as sugestões de nomes e a produtora é que decidia quem ia e quem não ia. Então, essas coisas também não podem deixar bater o atleta. Porque quando você começa a ter resultado, o cara que não está tendo resultado, ele começa a querer também, de alguma forma, te desestabilizar, né? Então, assim, em 2000, eu já tinha o título mundial. Nesse período ali, 2014... começou as pessoas a falar, eu ouvi das pessoas que eu já estava ficando velho.
que o título mundial tinha sido em 2007, né? 2004 primeiro, 2007 segundo. Tava ficando velho. E aí, 2015, eu fui... Aliás, 2014, nesse ano, eu fui vice-campeão mundial. Perdi na final, uma final muito polêmica e que, né, as pessoas até hoje comentam que o título tinha sido meu ali. Mas não me deixei abalar. No ano seguinte, 2015, eu me lesionei. Então, não fui com todo o meu potencial. E em 2016 eu conquistei o terceiro título mundial. Então foi uma diferença ali 2007 para 2016 de, né, quase 10 anos. E para mim foi uma grande vitória porque foi isso, foi uma recompensa ali de toda a dedicação de uma vida para estar ali. Né, você está falando de títulos mundiais, né? Mas no meio ali do caminho teve... Sim. Tantos outros, né, títulos que você foi buscando, né? Com certeza. Eu acho que isso também, né, conquistar o espaço na televisão, né, abrir caminhos para o esporte, para o crescimento do esporte. Eu acho que isso para mim é muito importante, assim, como se fosse deixar um legado para o esporte, porque eu acho assim, os títulos passam, né, e você não vai ver dos títulos, né, aquilo, campeão, perdi patrocínio. Então, para mim, eu acho que o importante tentar de alguma forma fazer com que a nova geração tenha um pouco menos de dificuldade com o que a gente teve. A geração anterior, o Rico de Souza, que é o meu mestre, meu mentor, né? Falei aqui dele, foi quando eu comecei a escolinha de surf dele que eu comecei no lado da competição. Nossa, a época dele era mais difícil ainda. Então, acho que a tendência, né? Agora o surf já não pode mais um californiano falar pra gente que a gente não tem mais cultura no surf. Hipótese alguma. Porque a gente tem vários títulos mundiais, já provou pro mundo que o nosso potencial é gigante. E o que eles têm hoje em dia, na verdade, é medo da gente, porque sabe que se a gente for numa competição, a gente vai para ganhar e vai dar o nosso potencial máximo, né? Então, assim, eu acho que essas conquistas que a gente vai tendo, né, durante a vida, fora os títulos, né, mas abrindo espaço, né? Eu acho que são fundamentais para que a nova geração tenha... Venha sim, forte, de certa né? forma, venha se fortalecendo, né? Isso. Você fala, por exemplo, dessa dificuldade do surf, né? Até do dinheiro e tal. O surf, ele é um esporte caro? Você considera que ele é um esporte caro? Tem outros que são mais, mas qual é a sua opinião em relação a isso? Porque tem prancha, as viagens que tem que fazer para participar do circuito. A grande dificuldade são essas questões de viagem, né? São viagens internacionais caríssimas, começa já com a passagem aérea, equipamento, né? Você paga uma fortuna para você conseguir embarcar com os equipamentos. Chegando lá, normalmente você paga em dólar, né? Estadia, alimentação. Então, assim, eu dormi já em capa de prancha embaixo de palanque de campeonato. Assim, o Rico, o Picuruta Salazar, que era a geração mais antiga, sempre me ajudou quando eu era mais novo, né? Dormia no chão do quarto deles. Então a gente vai se virando para fazer o que a gente ama fazer. E acaba virando uma aventura, não é uma coisa que eu levei como um peso para minha vida, né? Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas desistirem por conta disso. Mas eu não vou ficar dormindo no chão, dormindo no palanque do campeonato. É aquilo que meu pai falava para mim, tudo bem, procura